Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu gostei do jogo, especialmente no primeiro tempo. É um jogo, como o Bubu falou, né? Um jogo movimentado, mas assim, sabe que, não sei se o Zinho tem essa percepção ou se comporta dessa forma, né? Quando nós assistimos jogos, ex-jogadores, nós prestamos mais atenção, por exemplo, na minha posição, né? Volância, tal, aquelas coisas. O erro de posicionamento dos volantes das duas equipes nos gols são erros assim primários, né? Me espantou um pouco o Luiz Gustavo, por exemplo, no gol do Coronado, né? Ele fazendo a diagonal, não, ele deixando espaço, jogando entre as linhas. O primeiro gol da equipe do São Paulo, o segundo gol da equipe... O Lucas, né, entrando assim pelo meio mesmo, logo no início da partida, né? O segundo gol da equipe do São Paulo também, né? Assim, mas o jogo, tirando essas observações pessoais, né? Eu acho que o jogo foi muito bom em relação à dinâmica, à intensidade de jogo, a posicionamento. No segundo tempo, acho que as duas equipes trocaram mais aqueles golpes ali no meio-campo, né? Foi um jogo, um roubava a bola, entregava a bola para o outro, roubava a bola assim. E o São Paulo ficou praticamente esperando o Lucas tentando fazer alguma coisa para sair um pouquinho da marcação. E o Corinthians soube administrar o jogo, né? Sabendo que das suas limitações, mesmo, por exemplo, com 2 dias a mais de vantagem fisicamente, tal, o Corinthians esperou porque sabe das suas limitações. Em relação a isso, eu acho assim, beleza, tudo bem, tem 2 dias de descanso, mas, por exemplo, Ferreirinha não jogou. Ele entrou, jogo. Faltavam 3 minutos para acabar, né? No finalzinho do jogo. Era uma opção melhor do que o Nestor. Né? Tem algumas outras coisas que a gente pode questionar também, que são as opções feitas pelos treinadores nos jogos pós essa questão de descansa, não descansa. Mas eu acho que, no modo geral, foi um empate com sabor de vitória para o Corinthians. Mas e aí, Suzinho, é mais para o Corinthians? Porque acho que o corintiano, por conta dos desfalques, do momento do time, até de sofrer um gol logo no início da partida, me parece que o corintiano ele ficou mais satisfeito do empate, apesar de ser na casa do Corinthians. É por aí, Zinho, ou você discorda? Não, é por aí sim. Boa noite para você, Brunão, para meus parceiros Zé Elias e Rodrigo Bueno, que eu assisto todo dia almoçando, né? É muito bom o programa, sensacional. Dou muita risada com essa dupla e com aquela turma toda ali. Pô, Zé, me manda essa foto aí, né? Fiquei curioso agora, lá de 87. Né? Vou guardar com o maior carinho aqui. Brunão, eu acho que assim, o Corinthians, a gente fica muito na expectativa se o extracampo vai influenciar dentro do campo, né? Eu acho que o time já tem suas limitações, não é um grande elenco, tem bons jogadores, mas ainda não tem aquele time que nos gera confiança. Não tem uma equipe assim que você diz, tá montadinha, tá arrumadinha, tá organizada, vai na vontade, vai com a torcida, vai na raça, vai no empenho dos seus atletas, o treinador vai buscando soluções, vai tentando encontrar o sistema de jogo. Hoje mesmo a gente já viu aí, não tinha o Garro, aí o Coronado mais como meia centralizado, o Mosquito pelo lado direito, né, fazendo o corredor, o Wesley é o titular, né, joga pelo lado esquerdo, o Yuri Alberto que melhorou, fazendo esse centroavante mais centralizado, mas assim, os problemas que o Corinthians tem em extracampo, toda essa confusão, toda essa crise, acaba assim, respingando no dia a dia do trabalho, do treinamento dos seus atletas. O goleiro sai, não sai, fica, não vai, e hoje fez uma partidaça, hein? O Carlos Miguel salvou pelo menos em 2 momentos ali, defesas dignas de um jogador que o Cássio foi embora e ele assumiu a posição titular. Então fica essa dúvida. Destemperou ali nessa confusão aí, né, com o Caleri, com o Luciano, normal, o Luciano também é esquentado. Então a expectativa, o meu olhar para o jogo era muito em cima do Corinthians, como seria o comportamento e a torcida também. É que é o clássico, a rivalidade, a torcida vem junto, né? Então vai apoiar os seus atletas. E eu gostei do rendimento do Corinthians, gostei da dedicação, do empenho, até da qualidade também. Os gols que você falou foram lindos, bonitos os gols, né? E o Corinthians não ficando lá atrás, não, encarando, achei muito equilibrado. O São Paulo teve um pouquinho mais de posse de bola, mas o Corinthians finalizou um pouquinho mais. Muito equilíbrio, acho que justo o resultado, e mesmo o Corinthians ficando com um jogador a menos, por tudo que aconteceu, acaba sendo bom para o Corinthians, mesmo jogando em casa com a sua torcida, mas por tudo que os bastidores do Corinthians está acontecendo, acaba sendo um bom resultado no clássico, não perder.
O São Paulo, assim, é porque tem um time melhor, tem um elenco melhor, vive um momento melhor, essa invencibilidade do Zubeldia, mas estava fora de casa, estava jogando no campo do adversário com a torcida do adversário. Não deixa de ser um resultado bom, vamos dizer assim também. É porque a qualidade é maior, a expectativa, o favoritismo estava mais em cima do São Paulo, mas acho que o resultado foi justo, Brunão. O Corinthians, ele consegue, Zé Elias, se blindar dos problemas fora de campo? Ou essa entrega, todo o ambiente de hoje, ele foi influenciado justamente por ser um clássico? Não, eu acho que tem influência do clássico, né? Uma camisa pesada do São Paulo, tem uma história recente, uma rivalidade recente, daquela do gol do Luciano, que ali se acirrou um pouquinho mais ali dentro de campo. Até por isso que esquenta depois daquele empurra no segundo gol ali de São Paulo, né? Os jogadores sentem de forma diferente, por exemplo, um clássico regional, né? Tem essa rivalidade de camisas e tem a rivalidade pessoal também, né? Em relação ao Luciano, alguns outros duelos dentro de campo. Mas, assim, Bruno, eu vou dizer mais ou menos o que deve passar na cabeça do jogador dentro de campo. Ele nem lembra o que está acontecendo fora. Nem lembro. O jogador, quando entra em campo, ele tem tantas funções para serem feitas, ele precisa prestar tanta atenção em determinados movimentos, né? A questão de coordenação em relação à faixa diagonal, o que eu pego na bola, o que eu faço, o que eu não faço, movimentação do adversário, ou seja, a tua concentração está voltada ali. Eu acho que quem pensa um pouco, talvez, até um pouco antes do jogo, né? Antes de começar, talvez seja o treinador. Né, porque analisa o time adversário, olha para o banco, poxa, se precisar fazer determinadas substituições eu não posso fazer, eu tenho que improvisar. Hoje o banco do Corinthians é praticamente a base, né? Sim. Todos os jogadores quase da base, então poucos jogadores experientes que ele poderia mexer. Então acho que mais o treinador em determinados aspectos. Depois, ou no dia a dia de trabalho ali para o jogador, sim, né? Mas quando começa um clássico com o estádio lotado, não, mas né? assim, especificamente, como você me perguntou, nesse jogo, não, você presta atenção no que você tem que fazer e, assim, um jogo como esse pode dar um contrato. Um jogo como esse pode te colocar na história, por exemplo, Carlos Miguel hoje com 2 defesas, com toda a situação que ele fez, como foi muito criticado quando ele tem a questão dele ter feito a opção, ou Nottingham, né? Isso, Nottingham Forest. Forest feito a opção e ele, beleza, estou indo embora, e um mês antes falou, não quero ir, 15 dias antes e tal. Essas partidas, elas já estão, por exemplo, essa partida já faz com que os torcedores... Opa, peraí, tá bom, ele vai embora, mas ele conseguiu fazer um bom jogo, ele segurou o resultado, porque teve uma defesa, especialmente no segundo tempo que ele fez, uma defesaça. Então, isso serve para amenizar determinadas coisas e te colocar, ou na história pelo lado positivo ou pelo lado negativo. Todos nós estávamos esperando um São Paulo mais forte. Eu até brinquei ali, quando nós fomos para a redação, eu falei assim, o São Paulo fez o gol, 1-0, e falou, não, tá bom. Ainda perdeu um outro gol ali depois, mas parou, né? Um chute do Luciano, né? Foi um chute do Luciano ali, do escanteio e tal, mas o São Paulo faz o gol, dá uns 10 minutinhos, recua, espera o time do Corinthians, e o time do Corinthians ainda com dificuldades, porque para você jogar contra o São Paulo, quando você tem o Lucas entrando por dentro em velocidade, é muito difícil de você se ajustar. Porque o Lucas, eu acho que é o único jogador no futebol brasileiro que tem essa característica de pegar na bola e quebrar as linhas de marcação por dentro. Por dentro, não pelo lado, né? Não pelo lado, por dentro. Então você tem um probleminha de ajuste. O São Paulo, quando saía com a bola, saía numa formação com 3 zagueiros, adiantava um pouquinho mais o Wellington, o Mosquito não sabia se marcava o Wellington ou se ia por dentro, então o Coronado perdido na marcação, não sabia o posicionamento. Aí o São Paulo poderia ter aproveitado um pouco mais os primeiros 15 minutos. O Corinthians se ajeitou e entrou no jogo. E aí depois, nós sabemos aí o que aconteceu no primeiro tempo. Mas nesse sentido... Só uma coisa, no meu modo de ver, eu acho, né, na minha opinião, eu acho que o Antônio, ele erra em colocar o Moscardo logo de cara. Tá. Num jogo como esse, é importante você dar sequência à equipe que está jogando. Ele entrou durante o jogo contra o Goianiense, certo? Mas hoje ele começou a partida. Começou a partida. Eu teria colocado o Bidon e depois, no segundo tempo, se precisasse mexer, eu coloco um pouco o Moscardo para jogar. Por quê? Você sente o ritmo de jogo. Foi a substituição que ele fez no intervalo, né? Sente o ritmo de jogo, posicionamento, muito tempo sem jogar, então isso afetou um pouquinho, como eu falei, a questão de posicionamento. Eu, por ter sido volante, você presta um pouco mais atenção nesse posicionamento dos dois, né, das duas equipes. Então isso afetou um pouquinho mais em termos até de performance do Moscardo, que errou lances assim que normalmente ele não erraria, né? E aí a falta de ritmo. Num jogo como esse, talvez não seria o
o correto fazer essa opção. Mas ali ele tem o dia a dia, ele sabe o que está acontecendo, ele percebe, tem alguns sinais que o treinamento mostra e ele fez essa opção. Né? Nesse sentido, Rodrigo Bueno, São Paulo, eu não sei se decepcionou é uma palavra forte, mas ele deixou de aproveitar todas essas circunstâncias que envolviam o jogo para voltar a vencer na Neoquímica Arena? Eu acho que sim, porque o São Paulino estava bastante otimista para esse clássico, claro, para o São Paulino enfrentar o Corinthians. E até esse ano nunca tinha vencido ali. O São Paulo tem conseguido competir com o Corinthians e Itaquera, tem se acostumado a chegar lá em vantagem, em uma situação de superioridade, mas só conseguiu vencer uma vez. São os últimos 7 jogos São Paulo e Corinthians e Itaquera, o Corinthians só venceu uma vez. Só uma? Só uma vez, e foi aquele jogo na Copa do Brasil de ida que o São Paulo conseguiu reverter no Morumbi. Então o São Paulo, que sofreu muito na década passada em Itaquera, nessa década aqui o São Paulo tem conseguido levar vantagem sobre o Corinthians e pouco tem perdido, inclusive em Itaquera. Só que o São Paulinho vai lá e ficar empatando. Eram 4 empates seguidos, teve uma derrota, uma vitória e agora um empate, né? Então o São Paulo tem desperdiçado muitas oportunidades de vencer o Corinthians em Itaquera. Independentemente da tabela, da situação do São Paulo, vencer o rival, especialmente no campo dele, é algo muito saboroso. E hoje o São Paulo tinha mais uma grande oportunidade para fazer isso. O Zubeldia é um técnico que ele surpreende os próprios São Paulinos, ele muda muito de escalação, ele alterna formação, jogador. E ele repetiu boa parte do time, praticamente foi o mesmo time que empatou com o Inter na quinta-feira à noite. Quando muita gente podia pensar, poxa, será que ele pode dosar um outro jogador? Ninguém que estava pendurado naquele jogo foi advertido, né? Então ele pôde jogar com todo mundo. Ou de fato pôr o Lucas por dentro? Exatamente, que foi a discussão. O Lucas jogou pouco tempo contra o Internacional centralizado onde ele gosta. E aquele período foi quando o São Paulo esteve muito perto de ganhar do Internacional. O Luciano mais uma vez não fez uma boa partida. O Luciano foi mal na partida contra o Inter. O Luciano cresceu muito com o Zubeldia, né? O Zubeldia, quando chegou, ele viu vídeos do Luciano para tentar aproveitar ao máximo a característica, a vocação artilheira dele. Ele fez muitos gols, fez boas atuações com o Zubeldia, mas é o segundo jogo seguido em que ele não vai bem e ele falha de forma bizonha no segundo gol, o gol do Mosquito. No lance com o Yuri Alberto, não é isso? Ele perde a bola. Além de não ser muito feliz aí na construção das jogadas, na conclusão, fez um chute bonito, é verdade, que o Carlos Miguel defendeu, mas ele falha no lance do gol de empate. Mas só uma coisa sobre o Lucas, ele jogou, as jogadas saem por dentro. Ele jogou por dentro ou não? Ele começou jogando aberto, só que muitas vezes é a característica dele. Claro. Ele fez uma jogadaça pelo meio, que ele vai driblando todo mundo, se faz um gol é gol de placa, né? Que ele pega a bola no campo de defesa, passa por 3 e ele acaba finalizando em cima, chuta em cima do Carlos Miguel. A única mudança, o Alan Franco sentiu contra o Internacional. No finalzinho do jogo ele sentiu, acho que é por isso que começou com o Diego Costa na zaga do lado do Arboleda. O São Paulo não tomava gol há mais de 500 minutos. Né? O grande mérito, talvez, do trabalho do Zubeldia, que ele ajustou o sistema defensivo. O São Paulo há muito tempo não era vazado. Eram muitos jogos seguidos sem tomar gol. Tomou 2 no primeiro tempo. Então, hoje, especialmente, o sistema defensivo, a marcação do São Paulo foi frouxa. E eu tenho questionado muito, por exemplo, o Luiz Gustavo, que o Zé citou e conhece muito bem a posição. O Luiz Gustavo ele é muito moroso. Então, o Pablo Maia faz uma falta imensa para o São Paulo, na dinâmica, mesmo na marcação, na pegada. O Luiz Gustavo, ele demora mais para chegar na marcação, não consegue chegar à frente e ajudar tanto o ataque. Né? Até fez uma finalização de fora da área, que o Carlos Miguel botou para escanteio. Mas o São Paulo tem essa invencibilidade a seu favor, só que ao mesmo tempo o desempenho não tem sido satisfatório, digamos assim. Não tem? Não tem enchido os olhos. Em alguns poucos jogos o São Paulo, de fato, tem correspondido ao que se espera dele em termos de desempenho. Os resultados estão aí, a campanha é indiscutível. A própria vitória contra o Cruzeiro foi uma vitória importante, mas o Cruzeiro fez um bom jogo ali no Morumbi. Foi melhor que o São Paulo, na maior parte do tempo. Depois ele teve um jogador expulso, mudou muito, mas mesmo assim, com 1 a menos, o Cruzeiro conseguiu colocar dificuldades para o São Paulo. Então, para restante de temporada, o que o São Paulo pode melhorar? Acho que o Zubeldia tem que pensar nisso. Talvez aproveitar outros jogadores com mais minutos, o Eric, Sim, hoje eu estava vendo aqui, né, Hugo? Você vê, no jogo contra o Internacional de Porto Alegre, né, a formação dele é Igor Vinícius, Diego Costa, Alan Franco, Wellington. Hoje não jogou Alan Franco, entrou o Arboleda. Né? No meio campo, Alisson e Luiz Gustavo. Aí no ataque, Nestor, Luciano, Lucas Moura e Calera. Ele repetiu a equipe. Hoje, por exemplo, mas no banco ele tinha Galopo, o Galopo entrou com 70 minutos, o Eric com 70 minutos, Ferreira com 70 minutos, André Silva com 81 e Juan com 87.
Hoje, por exemplo, ele poderia ter entrado com um time diferente, por exemplo. Ele poderia ter colocado, o Bubu já falou, né, que o Luciano não jogou bem contra o Inter. Coloca o Lucas por dentro e outro... põe o Ferreirinha pelo lado, né? Aí você tem que analisar o time adversário também. Você olha para o seu time, mas você tem que olhar o adversário. Qual é o lateral direito? Você tem o Mateuzinho, né? Matheus França. Eu vou colocar a velocidade para cima dele. Eu vou dificultar o Corinthians. Qual é o lateral esquerdo? É o Hugo? Peraí, eu vou colocar o Araújo, eu coloco o Wellington Rato, eu faço um outro tipo de marcação, porque é o que acontece. Hoje o São Paulo tinha o Lucas Moura e Luciano. Muitas vezes o Lucas Moura fechava na fase defensiva pelo lado, mas por dentro, como o Bubu falou sobre as trocas, você tinha, por exemplo, o Luciano que fazia a troca, o Luciano ia pela lateral e o Lucas por dentro, ou seja, você tinha jogadores que poderiam evitar, por exemplo, essa troca, e você evita de certo desgaste. Então, assim, tem também, como eu concordo muito com o Bubu nesse sentido. O Zubeldia poderia arriscar um pouquinho mais. A impressão que dá é que realmente abriu mão de buscar uma vitória.